Olá, amigos e amigas, gestores e gestoras de Santa Catarina e do Brasil. Eu sou Felipe Schmidt, apresentador do Administra Mais Podcast. E hoje estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui com o nosso parceiro, Alan Shen. E hoje a gente tem um episódio para lá de especial com uma das figuras que ocupa uma das funções mais importantes do governo do estado de Santa Catarina, né? Uma figura, diria, central da gestão pública estadual, né, Felipe? É verdade. E antes de começarmos o bate-papo, que é o que a gente quer ouvir no dia de hoje, o Administra Mais Podcast é uma iniciativa da NM80 Assessoria, que é uma empresa que faz gestão de convênios, captação de recursos, relações governamentais, para que prefeituras, hospitais, departamentos públicos, instituições do terceiro setor possam vencer a burocracia e garantir mais recursos nos seus orçamentos, nos seus caixas e, por consequência, transformando tudo isso em obras em favor das pessoas nas suas cidades, nas suas instituições e tudo mais. Então, se você quiser e puder conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar o nosso Instagram, que está aqui embaixo do vídeo, para poder nos acompanhar daqui para frente. É isso aí. Então, hoje a gente vai receber ele, que foi... Se eu estiver errado aí, me corrige já, mas... Algumas duas vezes vezes vereador de Joinville, 3 vezes deputado estadual, 4 vezes deputado estadual. Aí, ó, já errei. E recentemente foi presidente do Detran e atualmente é o atual secretário de Estado da Casa Civil, meu amigo Kennedy Nunes. Seja bem-vindo, amigo. Alan, é um prazer estar aqui, Filipinho, né? Um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrado de estar sentado frente a frente, não com a Gabi, mas com os meus amigos, né? É isso mesmo. Rapaz, quando tu começa a falar assim, o cara vê que tá velho, né, meu? O Alan ainda escapa um pouco, porque não tá tão grisalho quanto eu e o senhor. Mas sabe que os caras disseram assim, que tu agora tá usando uns tênis, uma coisa. Eu falei assim, como eu sou, eu não sou um velho, eu sou um semi-usado. Né? É isso. E daí um carro semi-usado, se tu não passa um pretinho no pneu, uma cerinha, um brilho no painel limpinho. Ali, manter limpinho, todo mundo olha e não valoriza, né? Mas quando tu vê um semi-usado assim, um semi-novo, né? Um semi-novo assim, bonitinho, daí Bem cuidado. Mas tu sabe que no nosso último episódio, secretário, o prefeito Topázio confessou que o Felipe elogiou o espanhol dele em alguns vídeos aí agora no verão, e ele confessou que a inteligência artificial ajudou ali. É craque. Então eu também vou confessar, meu sócio, que essa barba também é mais branca. Eu de vez em quando passo aí um pretinho no Guedes pra dar uma disfarçadinha. E eu não sei. Cara, a gente vai entrar nesse mérito aí, tem um seminovo com cara de novo aí. Mas olha, eu me lembrei agora do sempre deputado lá do sul do estado, o de Araranguá, como é? O Manuel Mota. Certo. Eu fui deputado com o Manuel Mota pintava o bigode, né? Bigode preto. E o Manuel Mota, na segunda-feira, o bigode estava completamente preto. Quando terminava as sessões na quinta-feira, já estava metade branca e metade preta. Esse é o desafio do homem, né? A barba mesmo, eu admiro quem tem a paciência de fazer. E pintar, porque né, ela cresce muito rápido. Mas sabe que tudo isso que a gente está falando é gestão pessoal, né? Questão de imagem. De cuidado, né? Sem dúvida nenhuma. E tem muito coach por aí que ensina o marido a também botar suas boas roupas em casa, não só o calção de futebol e camiseta de time, porque tá em casa com a mulher e com os filhos. É um ambiente que a gente tem que estar cheiroso. E a mulher também botar aquela camiseta de político, né? É verdade. E falando em político, secretário, vamos começar então a falar um pouquinho, lá do começo, um pouquinho da trajetória. Lá em Joinville, vereador, como é que foi esse comecinho lá? Cara, eu sempre, quando eu tinha 12 anos de idade, me perguntavam o que eu ia ser quando eu crescer, os amigos do pai, eu dizia que ia ser vereador. E por que eu dizia que ia ser vereador? Porque eu aprendi em casa e na escola, na educação moral e cívica, a gente tinha à época, o SPB, Organização Social Política Brasileira, que eu aprendi na escola e reafirmava em casa que as coisas se mudavam através da política. Então, se as coisas se mudavam através da política, eu queria ser um político. Legal. Era isso. Vocação. Depois eu vi que também as coisas se mudavam através da comunicação e eu fui para o rádio. E daí no rádio eu comecei muito cedo e no rádio eu fazia um programa comunitário. Na época você tinha o telefone celular que você pagava para atender e pagava para fazer a ligação. Lembra disso que quando as operadoras pararam de fazer com que quem ligasse, quem recebia também pagasse, o Jô Soares pegava o telefone na propaganda,
fala quem está pagando. Eu lembro disso daí. Então, eu comecei a observar que o rádio e a comunicação também poderia ser uma grande ferramenta para a mudança da vida das pessoas. Então, a comunicação e a política foi os meus passos. Eu entrei na comunicação e na política para mudar a vida das pessoas. Estou até hoje nisso para mudar a vida das pessoas. E como é bom, né? Como é bom hoje eu já estou naquela fase de receber homenagem, de receber, que uma vez tu foi aqui, tu foi ali. Ontem mesmo estávamos em Joinville. E como a gente é legal, a gente encontra pessoas assim, lembra quando tu foi lá, não tinha como fazer a cirurgia e tu brigou, eu tinha uma valeta, cara, eu tinha um valetão lá em Joinville, lá no Jardim Lene, hoje é tudo, virou uma praça, então é muito legal isso daí, saber que a tua atividade profissional, no meu caso, minha atividade profissional como rádio e TV, se juntou muito bem à minha atividade política, como vereador, depois como deputado, né? Então, me realizo. E são duas atividades que elas têm um papel de dar voz às pessoas. Isso, exatamente, cara. É isso, é o cidadão que vai lá, reclama inúmeras vezes, não é ouvido, mas quando consegue chegar à rádio ou à TV, que hoje em dia muito se faz pela rede social, mas durante uma vida inteira dependia-se da imprensa estar na frente do departamento para as pessoas tomarem uma posição. Não tinha rede social, né? Não. Você precisava aparecer. Para aparecer tinha que chamar uma televisão, um rádio, um jornal. E eu tinha um programa que era Kennedy Nunes em defesa da gente. Eu sempre fui em defesa das pessoas, em defesa da gente. E daí ontem eu cheguei lá na igreja, lá católica, onde fomos assinar a ordem de serviço que o governador deu um recurso para construir um posto de saúde lá, que vai ser o maior posto de saúde de médico da família de Santa Catarina. Aí eu passei e tinha um senhorzinho já de cabelo branco igual nós, assim, daí ele cantou Kennedy Nunes em defesa da gente, que era a vinheta. Era fã da época, legal. Ô Kennedy, nessa época aí, pelo que eu vi na trajetória, teve um período de secretário municipal, é isso? Eu comecei, cara, com 21 para 22 anos, eu comecei a ser secretário. Primeiro eu fui o seu Fraita, que foi o prefeito que ganhou, me colocou como gerente de assuntos para a juventude. Certo. Aí fiz uma pesquisa lá, foi bem legal. Depois ele viu o meu perfil de atendimento, ele me colocou como coordenador do Disque Prefeitura. Aí ele viu o meu desempenho, eu fui a ser secretário de Desenvolvimento Social, que na época era Desenvolvimento Comunitário, hoje é Ação Social. Na minha época tinha os centros de educação infantil, era ligado não era ligado à educação, era ligado à secretaria. Então, a gente fez lá o projeto das mães crecheiras, toda a vida assim. Daí, depois, aprendi muito com o seu Fraita, que é o fundador da Consul, que foi prefeito de Joinville, e depois daí segui por muito tempo com o José Carlos Vieira. Fui de motorista... Essa história eu ouvi muito pelo estado. Fui de motorista a chefe de gabinete do Vieira. E chegou um momento que eu disse, não, eu preciso agora fazer o meu caminho. Foi quando daí eu fui para o Partido Progressista na época, daí me elegi vereador, reelegi, depois saí candidato a prefeito, porque eu não queria ir para uma reeleição. A minha vida é fechada em ciclos. E tem o dia de começar e o dia de terminar. Plim! Eu fui vereador 2 vezes e eu poderia ir para um 3º mandato de vereador em Joinville, mas daí eu percebi que se eu saísse candidato a prefeito e fizesse acima de 40 mil votos, 2 anos depois eu me elegia deputado. Então eu não quis sair candidato ao 3º mandato de vereador, sair candidato a prefeito, onde todo mundo ria da minha cara, porque eu era muito novo. Só Isso que eu em que ano, Kennedy? Foi em 2004. 2004. Antes de ser deputado. Antes de ser deputado. Depois voltasse a disputar as eleições. Isso. Aí em 2004 eu saí candidato a prefeito, eu precisava bater os 40 mil votos. Eu fiz 45 mil votos. 2 anos depois entrei para deputado e fiquei até a última. Aí chegou um dia que eu falei para o Raimundo, que era o governador na época, eu falei assim, Raimundo, eu vou sair da política, cara. Eu vou sair, cara, tá um saco, não dá, e o mercado querendo me contratar para fazer relações governamentais e tal. Aí ele falou assim para mim, Kennedy, daquele jeito o Raimundo, né, Kennedy, o lugar que você está é uma cadeira, ela nunca vai estar vazia. Hoje você está sentado nela. E hoje você está trabalhando contra
o suicídio, a automutilação, a violência das mulheres, contra a ideologia de gênero, o aborto, contra as drogas. E a hora que você sair, pode ser que sente-se ali alguém que defenda o contrário que você defende até agora. Então tem duas formas de sair. A primeira, por decisão própria, eu vou sair. A segunda, por decisão de quem te colocou lá. O que muda é a responsabilidade. Se você decide sair por conta própria e alguém entra lá que defende o contrário, a decisão, a responsabilidade é tua. Se for das pessoas, a responsabilidade é... Cara, quando eu disse isso, veio um peso nas minhas costas, porque eu só queria ser 3 mandatos de deputado. Saí candidato em 2018 torcendo para perder. Ao ponto que eu não fiz uma vez campanha em Joinville, sério. Não é possível. Sério, cara. Sério. Eu não queria mais. Ao ponto que agora, no 4º mandato, saí candidato a senador, porque eu não queria mais ser deputado. Perfeito. Fechou o ciclo. Aí venceu. Eu fui para o 4º mandato. E o 4º mandato foi um mandato assim que, talvez, por um lado foi bom, por outro lado foi muito exaustivo. Porque eu fui... Assumisse a presidência da Unali também. Assumi a presidência da Unali e quando eu voltei da presidência da Unali, eu tive um embate muito forte. Eu que comecei um embate contra o STF. O ministro Alexandre de Moraes me convocou 8 vezes para a Polícia Federal. 8 vezes eu tive que dar... Eu estou lá naquele inquérito do fim dos mundos. E eu fiz esse embate muito forte, ao ponto que me levou à candidatura a Senado e eu fiz 500 mil de votos. Então, mas só que me exauriu, sabe? E daí eu disse, não, agora eu vou dar o meu tempo sabático, né, de 100 mandatos. Aí abri uma empresa, comecei a trabalhar, chegou em maio, fui conversar com o governador Jorginho para liberar uma emenda lá que o pessoal lá da cidade tinha pedido. E eu me lembro que era uma terça-feira, eu fui lá, daí a gente foi deputado junto, conversamos, daí na quarta-feira, o governador, a Casa Militar me telefonou e disse, o governador quer falar contigo amanhã. E eu voltei na quinta-feira pensando que ele ia falar sobre a emenda. Assunto que eu havia tratado. Aí ele chegou e disse assim, preciso de tu no Detran. Eu digo, não, cara, tu não pode me dizer o segundo não. Porque o primeiro é que eu não pude ser o vice-governador dele. Ele me pediu, mas na época o PTB não podia. Aí ele assim, eu preciso que tu vá para lá colocar a casa em ordem. E, cara, eu nunca me imaginei presidente do Detran, nunca. Aí eu assim, tá, deixa eu lá falar com a minha família, né, cara? Daí ele assim, tá bom, mas de segunda-feira eu te trago a resposta. Não, amanhã, sexta-feira. Daí o que aconteceu? Quando na sexta-feira eu estava vindo para fazer a conversa com ele, para eu saber mais, né? Não sabia nem quanto que eu ia ganhar. Aí o telefone começou, plim, 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 o que é? O danado me nomeou. E quando eu cheguei lá, quando chegou lá, ele botou o PIN, segunda-feira começa. E assim foi que eu retornei, mas daí foi legal, sabe por quê, Alain e Felipe, telespectadores? Você tinha um Kennedy que era Kennedy de tribuna. Sim, de legislativo. Função legislativa. Pô, né, da pancada. Eu fui forjado nisso. E de repente agora as pessoas começaram a ver o Kennedy gestor. Aí quando eu entrei lá, eu vi que cada cabeça era uma sentença. Se você não conseguia passar um processo aqui em Florianópolis, você ia em São José. Conseguia. E daí eu comecei a olhar tudo aquilo lá e disse, não, nós temos que padronizar, não pode ser interpretativa as funções do Detran. Fizemos o maior decreto da história do governo, que foram 4 livros, por decreto, força de lei de decreto. Eu fiz o manual de veículo, o manual de multa e penalidade, o manual de CNH, de habilitação, e o manual de teste prático. Sabe por quê? Nós tínhamos 9 mil pessoas esperando um teste de volante. A gente fez um mutirão. E daí vieram 15 examinadores de outras cidades, e daí eu fui ali, e um dia eu estava olhando, tinha um examinador lá, olhou a mulher, o aluno lá, não lembro, encostou no meio-fio, ele reprovou.
O outro encostou, O ninguém outro fez encostou, nada. ninguém não fez nada. Aí eu falei, não, pera lá, o que que é? Aí o cara falou, não, encostou no meio fio, falta grave, eu reprovo. E por que tu não reprovou? Não, porque a lei diz que é sobre o meio fio. Então tem que trepar no meio fio. Uhum. Encostadinha não faz mal. A encostadinha não faz mal. Aí eu fiz o manual, porque agora as pessoas sabem que tem que trepar. Então, se, por exemplo, quando chegar em casa e o pneu tiver branco de encostar, tu pergunta assim, escuta, tu encostou ou trepou? Encostou, não tem problema. Trepou, tem problema. E o Detran, né, secretário, sempre foi um motivo de reclamação das pessoas. Sempre, Essa que é a verdade. Primeiro porque quando tu vai lá, tu já, né, as pessoas já vão com um sentimento de, pô, será que eu não podia resolver isso de uma maneira mais simples e tal? Mas a gente sabe que também envolve questões de segurança Muito, importante, né, muito. secretário? Cara, assim, ó, por exemplo, em São Paulo você faz a transferência de carro pelo teu telefone, Uhum. tá? Parece bom isso, né? Ótimo, uma Lá, facilidade. Para muitas pessoas, Felipe, o carro é o único bem da família. Eles moram de aluguel, mas tem um carrinho que tá pagando lá. Aí, cara, eu encosto uma arma na tua cabeça agora e assim, entra lá, transfere o carro para mim. Acabou. Se tu vai ter que registrar no cartório, entrar, fazer isso, já tem gente que enrola. Cara, no Detran a gente derrubava e derruba ainda em torno de 10 sites por dia de golpe do Pix. Olha só. Daquele pagamento de multa, de regularização, de licenciamento. Tudo, entendeu? O último, eu ainda estava lá, foram 14 estados brasileiros que os caras compraram a mala direta das telefônicas telecomunicações e mandaram para todo mundo. Você vai ter a sua carteira suspensa. Uhum. Mandaram. Cara, eu recebi no meu telefone Clary Kennedy. Para me chamar de Clary Kennedy, porra, só pode ter estudado comigo, né? Ou ter o teu cadastro. Clary Kennedy, a sua carteira está suspensa, vai ser suspensa. Eu olhei e disse, meu Deus do céu, telefonei pro cara, o que é isso? Não, era um golpe. Aí, clique aqui, clica, é R$186 para fazer coisa. Parece um pouco, mas tu imagina milhares de pessoas com isso daí. Muito. Então, assim, nós estamos... A digitalização, ela veio para melhorar a vida das pessoas. Só que a gente entrou na pandemia e nós adiantamos uma década, mais ou menos, de uso que a gente ia levar para usar. Só que nos deram a faca e não nos ensinaram que se passar assim, corta, tem que passar assim, porque se for assim, corta, esse lado corta, esse não corta. Então, esse é o problema. O governador fez um vídeo sobre isso, falando do alto índice de golpes virtuais, sobretudo com uma determinada faixa etária, né, as pessoas de mais idade. Minha mãe já foi vítima disso. E o bandido, ele sempre é muito mais dedicado ao aperfeiçoar sua técnica de safadeza, de criminalidade, do que a gente de se proteger do golpe. E a gente cresceu, a gente sempre ouviu muito pessoas que dizem, olha, eu prefiro morrer do que ficar devendo a alguém. Pessoas simples e tudo mais. Agora, só para fazer um link, o Kennedy, assim, além do que a gente já te apresentou, da tua trajetória política, tu fosse comunicador, tu tens um grupo musical, né? Que 46 anos a gente tocou. O nome a família, Dedos de Davi. Me lembro dele. São 40 anos. Tu ainda segue com... Não. Nós apresentando? Nós tocamos durante 46 anos. Era minha mãe, minha irmã, meu irmão e eu. E o meu pai. Daí o papai faleceu. Daí depois o meu irmão faleceu também. Depois minha mãe faleceu na Covid. E ficou eu e a Zilnete. Eu hoje não tenho mais tempo, né? Infelizmente... o tempo não deu. E a minha irmã ainda continua cantando. A última faz 2 anos que a gente fez uma apresentação em Osasco com a orquestra e coral. Foi bem legal. Foi a última vez que eu toquei a harpa. E quando meu irmão morreu, meu irmão que me ensinou a tocar a harpa. Quando meu irmão morreu, eu ainda toquei durante 1 ano a harpa. Mas eu perdi o gosto de tocar a harpa. Porque a gente se completava, né? Eu senti muito a morte do meu irmão. E da minha mãe também. Minha mãe... Só que engraçado, cara, eu ainda sonho com eles quase todos os dias. Coisa boa. É como se eu tivesse, antes de chegar aqui, se dado um beijo no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. O cheiro deles E é impressionante, quando eu estou precisando de algo, ela aparece. A minha mãe aparece em sonhos, sabe?
E eu sonho muito cantando com eles, né? Claro, tu imagina, cara. A vida inteira fazendo Eu comecei com 3 anos tocando cavaquinho. Eu afinei Fora o do ukulele hora de aí, vocês acabou ali. de- Pois é, eu ouvi Afinal, o som quando eu tava chegando ali. E- Depois vamos trazer o ukulele pro Vamos lá. Kennedy ali, tirar uma palhinha. E então nós tocamos. E isso daí foi uma geração, né, cara? Ainda ontem eu tava lá Na época que tu era deputado, tu durante muito Tudo, tempo, né? tudo, Tu conciliavas tudo. as agências. Sim. Eu cheguei a tocar nesse assunto até, Kennedy, porque a questão de tu gerenciar a tua vida de modo a ter tantas frentes, e não foram coisas pequenas que tu tocaste, foi o Parlamento de Santa Catarina, É um Nali. né? A UNALI, que é uma entidade latino-americana, né? É de municípios, é de parlamentos, Não, né? são todos De os parlamento. deputados e todas as assembleias legislativas que estão ligados lá. Do Brasil. Eu fui presidente da UNALI, que são os deputados legislativos do Brasil. Eu fui presidente da União dos Parlamentares do Mercosul. É isso que eu me recordo também. E fui presidente da COPA, que é a Confederação dos Parlamentos Americanos. Bacana. Né? Eu sempre tive envolvido muito nessa questão do parlamento, do associativismo. Acho muito legal isso daí. E assim, essa bagagem que tu constrói ao longo da tua vida, da tua trajetória, é isso, os cabelos brancos não vêm despidos de algumas outras benesses, né? Colocar em favor agora de um departamento como o Detran, porque como o Alan falou, assim como o cidadão chega sempre, tu chega para pagar multa e pagar uma taxa de algo que já é teu há anos, né? Que é o licenciamento do veículo. Mas a gente que é do meio também sempre acompanhava o Detran como um espaço que acabava que quem não cabia em lugar nenhum ia para o Detran. Mas como é transformador quando alguém com habilidades, capacidades como as tuas, e não estou aqui só rasgando seda, porque felizmente Santa Catarina vive experiências assim em outros setores também, em outras épocas, mas temos relatos de boas experiências, mas ali assim, eu ouvi falar do Detran umas 400 vezes desde que tu assumiu. Fosse na minha cidade, abrisse um posto do Detran, porque daí tirasse foto, desse entrevista, inteligência artificial. Limpa pátio. Aí. E daí vem os detalhes, e a questão dos manuais, por exemplo, né? Eu comentava certa vez, eu tem uma eleição que eu dizia, gente, não pode o mais simples, mas o atendente da prefeitura, a pessoa que atende o telefone, um dá bom dia, o outro diz alô, o outro diz prefeitura, o outro diz o que tu quer. Padroniza, até porque as pessoas são passageiras ali e tu precisa reproduzir uma cultura e uma prática E na gestão pública, né, secretário, o atendimento é tudo, né? Cara, todo assim, mundo atendendo o prefeito ou atendendo em especial o cidadão, né? Porque quando ele procura gestão pública é porque ele tá com problema. Eu odeio quando tu chega num lugar e tu chega e diz, o que tu quer? Puta merda, sabe? Aí o que eu fiz? Pra te ajudar? O que eu fiz? Nós fomos lá, o governador mandou passar limpo, nós passamos, ele deu muito apoio. Primeiro de tudo, a gente fez a regulamentação da autarquia, né? Saímos definitivamente da Secretaria de Segurança Pública e agora estamos num processo, determinação do governador Jorginho Melo, de sair das delegacias, devolver todos os policiais civis para a sua atividade fim e o Detran se tocar. Certo. E o Detran é um órgão arrecadador. O ano passado a gente arrecadou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Parte disso fica com a Secretaria da Fazenda, parte vai para a Polícia Militar, Polícia Civil, vai para todo mundo e o Detran fica com 10% disso, só que 8% é o custeio. Então ele vive com 2%. E daí o que eu percebi? Nós temos no Detran 42 técnicos, 4 cargos comissionados e 800 terceirizados. Esse terceirizado é essa geração aí, rotativo, e o cara não sabe nada, ele não sabe de hierarquia, nada. Então o que eu fiz? Não adiantava o presidente do Detran tá mudando o conceito de cliente. Cara, teve gente que brigou comigo porque eu não podia chamar de cliente. Se eu vou sair, eu vou chamar de cliente. E por que eu chamava de cliente? Porque não é simples cidadão. Cidadão é o que paga imposto. Quem vai na saúde, quem vai no outro órgão, é cidadão, beleza. Agora, no Detran é cliente, porque tu piscou, a gente cobrou uma taxa. Certo. Todo serviço é cobrado lá. Então, eu preciso ter atendimento de cliente. Mas não adiantava eu mudar o conceito sem dar também possibilidades. Aí nós contratamos a ENAC, a Escola Pública de Governo, fizemos um curso de 10 horas, eu acho 10 ou 12 horas. Todos os terceirizados foram obrigados a fazer e eu fiz que eles fizessem na hora do serviço. E fiz 3 testes. E quem não tirou 7 foi demitido.
Hoje, para entrar a trabalhar no Detran, tem 2 coisas para fazer. Primeiro faz esse curso, o treinamento, e depois pega a ficha pela SSP. Qualificação. Não, nem é só qualificação. Não, é o ficha corrida. Ficha corrida. Sim. Rapaz, tinha gente trabalhando lá no setor de veículos que respondia por roubo de carro. Aí não dá. Entendeu? Então a gente hoje tem isso daí, tem esse cuidado, sabe? Primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi, Felipe? Derrubar todas as senhas. Ok, para ninguém ficar mexendo, e se saiu foi demitido, levou a senha. Acontecia o seguinte, o cara ia lá trabalhar de terceirizado, ganhava R$ 1.800, daqui a pouco chegava um credenciado e disse assim, te pago 2.500 e vem trabalhar comigo. Só que o cara ia trabalhar e levava a senha junto. Quando eu derrubei as senhas, eu lembro que eu estava indo um dia para Joinville, eu moro lá, aí o telefone tocou, Ken, tudo bem, então, conhece aqui, tá, cara, tem um amigo, pode te ligar, é que deu algum problema da senha dele, não sei o quê. Claro, pode ligar. Daqui a pouco o cara me ligou, cara, tudo bem, eu tenho uma factory. Na minha época era J, né? Eu tenho uma factory, eu empresto um dinheirinho aí para uns garagistas aqui na minha cidade. E, cara, não sei o que deu, não consigo mais mexer no renovando dos carros. Como assim? Eu não entendo como é que tu conseguia mexer. Isso. Aí, o que eu vou dizer pro cara? Ainda bem que eu lembrei. Ah, cara, é LGPD, cara. O Ministério Público mandou derrubar toda a senha. Então é o seguinte, ó. Fala com o chefia imediato que se tiver legal, tu vai ter. Cara, o agiota entrava no sistema do Detran para mexer no renovando o carro que ele botava lá. Financiou a compra. Eu me lembro que o dia que eu cheguei pro meu diretor de tecnologia, eu falei assim, derruba a senha, todo mundo. Ele assim, tem certeza, presidente? Eu gosto, cara. Eu gosto de fazer, eu gosto de causar. É isso. Eu gosto de causar. Na gestão você tem que causar. Tem que ter coragem. Porque o que é? Eu sempre uso a simbologia do ônibus, né? O motorista do ônibus. Ei, senta aí. Não pode ficar em pé. E daí tem um cara que já pega o balanço do ônibus, já esticou a perna, já sabe que vai surfando. Aí tem uma hora que o motorista faz o quê? Taca-lhe o pé no freio. E quem não tá sentado vai pro chão. Quem é que vai parar lá no painel? Quem tá fora do seu lugar. Porque quem tá no lugar recebe um soquinho, mas não vai. Então eu sempre gostei de fazer freadas. Porque é nas freadas que tu descobre quem tá errado. Porque quem berrou é porque tá errado. Né? Então foi assim na senha, foi assim em outros momentos lá. Então hoje eu tenho um sistema lá que a gente desenvolveu. O presidente, porque hoje o presidente é o general que era meu vice-presidente, ainda hoje eu tive com ele, é um grande cara que sempre esteve comigo. O governador tem no computador dele hoje um Power BI que ele abre, ele sabe quanto que arrecadou no Detran, quais são os serviços que foram feitos, quantas pessoas foram atendidas, qual é o tempo de pegar a senha, atendimento e o serviço, quem é o servidor que atendeu. E depois tem a pesquisa de satisfação. Pega o seu QR Code, avalie 4 coisas. Ambiente, informação, atendimento e... atendimento... Tem mais um lá que eu não... estrutura. Se por acaso o Alan foi lá e na pesquisa de satisfação diz que o atendimento foi ruim, a supervisão sabe quem foi o cara que atendeu. E daí chega lá e diz, o que foi, Felipe, por que tu atendeu? Tem algum problema? Mas não é só nos pontos de atendimento do Detran. Eu coloquei no médico, no psicólogo, no despachante, na placa. Todos eles hoje são avaliados, porque eu não posso colocar um manual de procedimento, eu não posso preparar a questão se eu não tiver como medir. E essa medição tem que ser instantânea, né? Então hoje a gente está fazendo isso daí. A gente vê, minha esposa foi atendida na Unimed um tempo atrás, aí a enfermeira atendia, extremamente atenciosa, mas depois pedia para fazer avaliação, né? Dizia, você deve avaliar, porque a equipe toda como... E na gestão pública é o que eu falei antes, né? A única coisa que o cidadão quer no fim é ser bem atendido, né? Ainda que tu leve um não, às vezes não consiga aquilo que tu foi buscar e tal, mas se tu for bem atendido. E aí falar em atendimento, a gente sai do Detran e vai para o coração do governo, que eu chamo, que é a Secretaria de Estado da Casa Civil,
que para mim é a porta de entrada do governo de Santa Catarina, né? É onde o prefeito procura, é onde os deputados procuram. É um trabalho de articulação, mas também de mediação interna. Estou errado, é por aí? Como é que foi esse convite? Como é que está sendo essa missão aí que faz poucos meses? Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. Cara, para mim foi surpresa quando o governador me chamou. A primeira pergunta que ele fez, ele me chamou um dia lá e disse assim, ó, tu vai sair do Detran. Eu digo, pronto, e agora? Daí ele falou... Agora que tá arrumadinho, né? Daí ele falou assim, mas não se preocupe porque é o general que vai ficar lá e ele vai seguir o que foi Vocês determinado. construíram. Tá tudo certo. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Porque tu acaba pegando um amor, né? Claro. E tinha tanta coisa. Cara, esse ano a gente vai sair de 15 delegacias. A gente tá saindo de delegacia indo pra shopping. Blumenau. Isso. Blumenau vai ser no shopping lá, cara. Olha só que show, né? E daí a gente cria um amor. Mas eu fiquei muito tranquilo porque pelo menos o general vai dar o prosseguimento. Aí ele falou assim, antes de eu dizer para onde tu vai, qual é o teu projeto político pro ano que vem? Daí eu falei assim, olha, posso devolver essa pergunta? Porque agora eu tô no PL, então vocês vão dizer, agora posso pedir só uma coisa? Só uma coisa. Dele assim, o que é? Eu nunca quis ser deputado federal e para a Assembleia Legislativa eu não volto mais. Então, se eu precisar de mim de novo para ser vice, eu topo. Ser senador. Senador, suplente de senador. Mas se disser para mim que não vai sair nada, tá tudo certo também. Daí ele falou, então tu tá preparado para ir para Casa Civil. Como Casa Civil? Onde se viu? Aí eu falei, não, eu preciso, alguém com essa roupa que tu tem e tal. Então, para mim está sendo muito legal, né? Quando se trata de Assembleia Legislativa, os deputados que estão lá me conhecem, né? Eu já fui deputado. A sua história. Exatamente. Os mais novos sabem da história, então é muito mais fácil. O governo tem sido sempre bem aceito e recebido pelos deputados, né? Tudo que o governo mandou para lá, até agora os deputados foram parceiros. Mas agora o governador disse, cara, eu preciso que tu agora chame todos os secretários e começa a ver onde é que está emperrado um negócio para desenrolar. Por exemplo, hoje o secretário da Casa Civil saiu do gabinete, foi lá na Secretaria de Administração falar com uma diretora sobre um processo que está desde outubro do ano passado, do Detran, de aluguel do Detran, e ela diz, não, está aqui, então onde é que é? E eu subi, é engraçado que quando eu chego nos ambientes agora, todo mundo fica, pô, né, o secretário da Casa Civil, e eu chego daquele meu jeito, tal, foi, ou seja, eu vou aonde parou, e negou, vai lá. Vamos lá. Cara, eu fiquei esperando 9 meses para darem um parecer de um aluguel de Joinville, que eu estava saindo de um aluguel de 45 mil e indo para um de 5 mil. 9 meses. Cara, não me mata. Não tem porquê. 45 para... Não. Mas o que é? É que às vezes as coisas não... O que é prioridade para mim não é prioridade para você. E tem muita coisa, então eu tô nesse jogo. Ei, vem cá, onde é que parou? Ei, como é que é? Então eu tô fazendo Tomando pé da situação. Tô fazendo todo esse processo interno, porque o que o governador falou, cara, eu quero que tu destrinche as coisas. Ele é um cara pilhado. Eu digo, se o Elon Musk descobre o lítio da bateria dele, não tem carro com pouca bateria daqui pra frente. Porque o bicho é pilhado, cara, sabe? E essa pressa que ele tem é pra resolver a vida das pessoas. Ele diz, cara, quem tem dor não pode esperar. E às vezes a dor de uma pessoa lá vai depender de um parecer de um procurador que tá tudo bem, que cumpriu a hora e sexta-feira vai pra casa, vai passear e volta depois do carnaval. Mas ele não tá errado, é o papel dele. Só que tem que alguém chegar e dizer, vamos lá? A gente conversou esses dias atrás aqui justamente sobre isso, que é o servidor, ele tem, por lei, as suas atribuições, ele tem as metas que estabelecem a ele, e agora tem também o conforto de fazer no ritmo que sempre fez, até que venha uma gestão diferente, com um ritmo diferente, exija dele uma solução diferente, que é isso. Se nunca ninguém veio aqui me dizer que o papel que está nessa pilha precisa vir para dar direito, eu sempre deixei aqui, vai seguir ali. Cara, e uma coisa que eu não suporto, me deixa louco, é você dizer para alguém, faz isso aí, assim, não vai dar certo.
Pô, não me diz isso. Não me diz isso. Tenta. Eu prefiro ver você tentar e não dar certo do que vir. Mas nunca foi feito, nunca fizeram. assim, não, cara. Quando diz assim, nunca fizeram, cara, lembra do Popeye? Que pegava o espinafre? Tomava. Quando diz assim, nunca foi feito isso, bicho. A melhor coisa do mundo. Meu Deus do céu, eu digo, então é o caminho. Eu já falei isso aqui em outro episódio, quando eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, né, no governo Raimundo Colombo. Fui chefe de gabinete do então secretário João Paulo Caneiro Bing, um período secretário adjunto. E essa frase eu não vou dizer que é minha, que é dele, mas eu apliquei na minha vida até hoje, inclusive nas nossas assessorias a prefeituras. Que é, não me diz que não dá, me diz como dá. Isso. Porque esse é o nosso papel no dia a dia da gestão, né? Se todo mundo só pegar o papel, a ideia e dizer que não dá para fazer, hoje não vai fazer nada. Essa que é a verdade, porque a burocracia é grande, sim, e a gente precisa achar caminhos criativos. A coragem e a criatividade, ela é muito necessária na gestão pública, né? Então, acho que é extremamente importante esse papel da Casa Civil internamente no governo. E lá dentro da Casa Civil tem um setor que os nossos clientes, né, Felipe, acabam conversando muito, que é a CAN, né, o Centro de Apoio aos Municípios, é onde parte dos convênios do Estado são administrados, geridos, tramitando. Queria que tu falasse um pouquinho disso aí também para quem nos escuta. Nós estamos lá, eu entrei na Casa Civil, tenho esse trabalho que o governador designou, mas eu também estou fazendo as minhas questões que eu fiz lá no Detran, desse Power BI e das coisas. Por exemplo, hoje eu sei a média de votação favorável, desfavorável, abstenção e falta dos parlamentares. Eu tenho lá. Por quê? Porque eu preciso ver. Claro. Porque faz parte do papel você acompanhar isso. Outra coisa que eu fui ver nos convênios, o convênio tem parte do processo que tem lá, a prefeitura abre, até sair o negócio, nesse processo todo, tem coisa que está sendo feita em planilha Excel. Tem coisa que a inteligência artificial pode fazer e que tem servidor fazendo isso atrapalha. Uma das coisas que eu ouço dos deputados, não, meu processo não andou lá porque quem está lá é indicado do outro deputado e daí você sentou em cima. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 sistemas. Um sistema para o legislativo, ou seja, quando algum órgão do governo quiser fazer algum projeto de lei, alguma coisa, ele tenha esse caminho e pronto, e daí só vai chegar na Casa Civil quando tudo estiver bem mastigado. E o outro sistema é o seguinte, quando abrir um processo de convênio, de transferência, de emenda parlamentar, seja lá o que for, ter um processo público que esteja ali para vocês saber as consultas, seja público e usando muito a inteligência artificial. Para quanto menos a mão humana, menos rolo vai ter. Foi o que eu fiz no Detran. Quanto menos mão humana, mais assertivo você. E um processo de convênio, ele tem padronizações, ele tem muita coisa igual, que não tem a necessidade né, internamente de ser manual, uma parte pelo menos dele, né? Então muito assim, interessante, para quem nos escuta aí, é uma novidade boa. Isso, já teve várias reuniões com a STI, já tem o pessoal de mapeamento dos processos fazendo. Primeiro vai sair esse do legislativo e segundo vai sair concomitantemente esse dos convênios. Eu quero que a minha passagem pela Casa Civil fique marcada como ficou no Detran. Eu quero que fique marcado isso, porque isso é um serviço que nós vamos fazer para a sociedade. Não dá você deixar um processo parado tanto tempo e o próprio governador cobrar, porque quem determina o repasse é o governador e está lá parado tanto tempo. Se está ali é porque ele já autorizou. Exato, e a pessoa não saber. Então eu quero que isso seja muito sistêmico, sabe? Por exemplo, aqueles contratos, aqueles ata de posse de coisa. Cara, isso daí é tudo inteligência artificial. Tu vai colocar lá, sabe? A gente digitalizar o processo. Isso vai dar seriedade, transparência e não vai ter mais aquele negócio, sentou em cima porque não tá. Não,
cara. E muitas vezes realmente não é isso, né? Não é. Por exemplo, assim, ó, quando se trata de emenda parlamentar... menos eficiente. Quando se trata de emenda parlamentar, isso é bom a gente falar aqui. Quando se trata de emenda parlamentar, a emenda parlamentar de Santa Catarina, 50% é pago até julho, depois tem 25% até setembro e outros 25% até dezembro. Beleza. Aí, as emendas de janeiro a julho, quem é que define pagamento ou não? É o parlamentar. O parlamentar vai dizer, ó, Penha é priorizado, Blumenau, Joinville, essa daqui. Ela me dá uma lista de metade das e essa daqui. Beleza, nós vamos cumprir aquilo dali. A indicação é ele, a prioridade é dele. Só que o que acontece? A outra metade diz, tá na Casa Civil. Tá na Casa Civil. Aí eu tô dizendo, cara, eu sou aquele camarada que eu sou parceiro, mas eu mostro a cobra, mato a cobra e mostro o pau e a cobra morta, né? Então teve prefeitos lá que chegam, não, porque tá aqui o deputado, tá lá pra mim. Tá vendo aqui, ó, seu município não tá aqui. Fala lá com o seu deputado. É lá pra dezembro, não é? Vai ficar pra setembro ou dezembro. As pessoas, cara, pra que enrolar, cara? E é transparência, isso. E as emendas federais também são assim? Também tem priorização, é normal? Então o deputado indica e o deputado depois diz, paga, não paga, paga, não paga. É um processo. Agora é injusto quando o ligeirão, ele pega e diz, não, tá lá, cara, tá lá. Durante muito tempo isso foi possível fazer porque não tinha como checar. É isso. Né? Então a gente está avançando para um ambiente de tecnologia, acho fundamental. Eu me recordo que quando eu passei pela Câmara de Penha, e a gente instituiu uma coisa banal, mas que na época não tinha, que era a TV Câmara, porque não tinha transmissão pela internet. E as câmaras que precisavam transmitir tinham que ter estruturas de televisão. E eu me recordo de algumas votações, tinha uns 2 vereadores que eram campeão nisso lá, não vou citar o nome, mas votar de um jeito e dizer que votou de outro, porque não tinha controle. O cara não ia na Câmara, não tinha TV Câmara, o que tinha era uma ata, o cara só rezava pro cidadão não pegar aquela ata do jornal do fim de semana que ficava na prateleira do supermercado, que era de graça, ler a ata inteira e descobrir que ele votou contrário ao reajuste do professor. Nessa época, a Câmara Federal era pior ainda, porque tinha deputado que votava contra o aposentado em Brasília e vinha na sexta-feira na reunião jogar dominó da Associação dos Aposentados. Então, aí, ó. Lá em Joinville. E eu tive, em 2022 para 2023, eu fiz o meu mestrado em Gestão de Política Pública tendo como matéria da pesquisa, da dissertação, a Lei de Transparência de Acesso à Informação Brasileira, espanhola e tal. E muito se percebe o quanto é desafiador tu implementar uma nova cultura. Então, tu sai de uma cultura do sigilo, onde pra quê? Eu já tenho tanta coisa para fazer, eu ainda tenho que dizer pro cara que eu fiz, a nega maluca tá pronta, eu não preciso publicar receita. Mas tu precisa hoje, no mundo de hoje, dar luz sobre as coisas, que daí evita rolo. É isso. Evita rolo. E eu gosto do Jorginho, porque o Jorginho é muito transparente, muito... E tem uma coisa bacana, que tanto para ti, para o Jorginho, e Santa Catarina é um estado referência, mas é uma geração que já passou por vários espaços, mas que está colando na oportunidade de aproveitar a tecnologia, não está apegada a um jeito mais ou menos de fazer. Mas sabe por quê, cara? Nós somos... Eu tenho 55 anos, eu sou da geração, eu nasci em 70. A minha geração viu o surgimento de muitas coisas. A geração de vocês e as mais novas viram um aperfeiçoamento. Eu vi uma transição, né? Computador, Isso, eu vi o surgimento da calculadora, vocês viram. Eu vi o surgimento do telefone móvel. Cara, o primeiro telefone, eu levava a bateria aqui, no lado, numa bolsa. Né? Motorola, aqueles... Instalava quase uma mesa de som na tela. 2, 3 baterias quando comprava o celular. E aí o que aconteceu? Os meus filhos, por exemplo, que nasceram em 90 e 2000, viram já o aperfeiçoamento, né? A internet e tal, o smartphone. Eu não vi o surgimento da TV. Meus pais viram, mas eu vi quando passou para colorido. Eu tinha uma televisão, meu tio tinha uma televisão e tinha uma tela na frente, assim, parecia um arco-íris, para dizer que era cores. Né? Então, assim, e eu vejo que os meus netos, eu acho que vão ver o surgimento de coisas. Porque uma geração vê surgir, uma ou duas vê aperfeiçoar e daqui a pouco começa a surgir. Aliás, hoje é o dia de aniversário do Graham Bell, né? Hoje é o dia internacional do telefone, né? Olha quanta coisa, né? Foi
foi resolvida por telefone, ao ponto que hoje, se alguém liga para mim, eu digo, pô, por que não mandou o zap? Cara? Ninguém mais gosta de ligação. Está indo para o finalzinho aqui da entrevista, eu não podia deixar de falar, Kennedy, porque eu acho que todo mundo que acompanha a gestão pública em Santa Catarina tem acompanhado o programa Santa Catarina levado a sério, né? Muito legal. Rodando muito. No dia que a gente está gravando hoje aqui, eu acompanhei que na semana passada, no fim da semana passada, vocês estiveram no Alto Vale, teve um prefeito que se emocionou muito. Prefeito Marlon. Trombudo Central. E eu acho que queria que tu contasse um pouco dessa experiência, porque realmente, assim, ir até a ponta, né, escutar os prefeitos com calma, as suas dificuldades, porque a gente que trabalha com convênio, e, né, faz muito parte daquilo que o governador está indo na ponta conversar, eu sempre falo para a nossa equipe, para o setor de convênio, né, não é só aquele papel, né? Um convênio não é um convênio. Convênio é uma obra que vai contribuir demais na vida das pessoas. Então, para aquela região, por exemplo, passou por cheias, né? Ele não é um papel, não é um convênio, é ele poder reconstruir a cidade dele. E as outras cidades já se reconstruíram, mas ali, Pouso Redondo, Trombudo Central, não reergueu ainda. E o prefeito é um prefeito novo lá, o Marlon. E quando ele chegou lá, ele começou já a chorar. Ele disse, governador, nós estamos precisando de tudo. E ele trouxe. Daí quando ele trouxe, eu acho que eram 14 milhões de reais. Acho que era isso. E eu não vi o governador dar tanto dinheiro assim, né? Mas daí quando ele começou a contar, o governador pegou assim e falou assim, os ofícios estão tudo aqui? Então, pode fazer tudo. Cara, quando ele falou isso, o prefeito caiu no choro. Por quê? Porque foi a possibilidade que ele viu que pode reerguer a cidade. Sim. Né? Então é um negócio assim muito legal esse negócio do Jorginho, porque ele é um municipalista convicto. Ele diz, ninguém mora no estado, ninguém mora na União, todo mundo mora na cidade. O CEP é da rua, né? O número da casa faz parte disso. Então, e ele está indo, nós já fizemos a Grande Florianópolis, fizemos lá em São Miguel, fizemos em Criciúma, fizemos no Alto Vale. Essa semana a gente está indo para o Planalto, em Mafra, na quinta, e sexta-feira na Amunesc, na região norte. E depois nós vamos continuar, ou seja, é muito legal porque é o momento em que o governador presta contas do que está fazendo e depois, cara, ele senta e ele atende um por um. Individualmente. Individual. Daí é o seguinte, ele vai botando de lado, daqui a pouco ele diz assim, isso aqui eu vou liberar, isso aqui eu não vou fazer. Ele é reto, sabe? Até porque dinheiro não dá em árvore, né? Não tem dinheiro para tudo. Isso aqui vai, isso aqui não vai. Então, assim, eu que estou tendo essa grande oportunidade de estar acompanhando ele, eu já o conhecia, sabia das suas qualidades e das suas virtudes, mas hoje ele cada vez me surpreende mais. Cara, nós estávamos vindo de Criciúma no avião e ele falou assim, semana que vem onde é que é? É lá no Alto Vale. Eu quero jantar na casa do Lopes. Quem era o Lopes? O Lopes era uma família que ele, quando era candidato a deputado estadual, ia lá. O Lopes tinha 3 meninas pequenas, botava a dormir no quarto com os pais e o Jorginho dormia no quarto das meninas, Rosa. Hoje as meninas são todas mães. A esposa do seu Lopes morreu de câncer. O seu Lopes casou com uma índia lá. Ele foi lá. Cara, um governador... Não, José Boité. José Boité. Aí ele foi lá, estavam lá esperando ele. Trouxeram pureza para ele tomar, que era o que ele tomava. Eles conversaram, cara. Eu fiquei pensando assim, nossa, quem é um governador com a agenda louca que tem, tira um tempo para ir visitar uma família lá em José Boité, entendeu? Que, para quem conhece a região, sabe que tem que sair da 470 valendo para chegar a José Boité. E chegou lá, e ficou, e conversou, e assaram carne, comeu. Chegou uma hora que eu disse assim, gente, libera o chefe que amanhã tem 7 horas, tem rádio, então. E daí a gente saiu de lá e fomos dormir em Rio do Sul, 1 hora de viagem. E o cara chegou do hotel, o que ele foi fazer? Foi despachar com a gente, cara. Não dá pra entender. Então, assim, esse cara grato, esse cara que faz, é o cara que... É um estadista, né? Ele tá pensando o Estado para os próximos 20 anos. Então é fundamental, né? É muito legal isso. Fundamental, porque era doído quando a gente via, não é só uma questão de repassar recursos. Não é só fazer o dinheiro chegar no município sem que tu tenhas a noção de que
eu sei para onde eu gostaria que o Estado fosse. E quando tem um planejamento maior da infraestrutura que esse Estado precisa ter, nos conforta um pouco. Isso a gente passou um período aí anteriormente que a destinação de recurso meramente porque não se assim, explicava. Assim. Cara, o governo anterior, ele deu o recurso, pagou a primeira parcela de obras que não tinham projeto nem licença ambiental. Isso aí é irresponsabilidade. Né? E a gente acompanhou no momento dos convênios que faltavam projetos ao Estado para poder viabilizar obras próprias, né? Então acabava ficando refém E olha só aqui, ó, de enviar para os municípios. Quando o governador Jorginho pegou o Estado, nós estávamos no cheque especial. O que entrava faltava 8% ainda em 2023, 2022. 2023, a inflação foi a metade do que cresceu a folha. Ele entrou, fez o PAFIS, que é o projeto de ajuste fiscal, tinha metas, tinha prazo, tinha definições. Houve a olhada dos contratos todos. Só nesta olhada dos contratos foram 800 milhões de reais que foram economizados. Para resumir, ele até agora já investiu dinheiro de investimento que não tinha antes, dinheiro de investimento 7 bilhões de reais. Nenhum outro governador fez 1/3 do que ele fez. Então, quando ele vai hoje lá e pergunta o que tu tens e ele vai liberando, é porque todo esse trabalho foi feito de ajuste fiscal, de receita, de despesa, de saber, e hoje a gente sabe o que tem que fazer. Fizemos 500 quilômetros de rede trifásica e agora começou outro 500, né? Então, cada um, o que ele fez? Celesc, vai continuar pública, só que todo o lucro da minha parte vocês vão reinvestir. A Casan não está mais dando prejuízo. Então isso é gestão, cara. Isso é gestão. Sem dúvida nenhuma. Isso é gestão, né? E uma coisa que a gente acompanha pela imprensa é isso, é a nomeação do Kennedy, que não necessariamente estava no projeto, a nomeação do João Paulo, que era de um outro grupo, e assim, Paulinho Bornhausen. Então, juntar as melhores cabeças com a segurança de quem já tem a experiência que o governador tem, mostra pra gente que a política de Santa Catarina sempre foi referência no Brasil por atitudes assim, pela capacidade da juntada, da conciliação e nunca do contrário, né? Do conflito, da confusão. E, enfim, é um relato que eu observo, porque tipo, a gente nunca foi governado pela esquerda, mas será que é só isso ou é porque foi sempre governado com a capacidade do diálogo? Eu sempre vi a Assembleia conversando muito, se entendendo muito, os governos os poderes, né? muito. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, mas tem esse negócio da esquerda assim, cara, eu acredito. Graças a Deus eles nunca tiveram aqui. Ô Felipe, vamos para a fase final e vamos para aquela nossa pergunta de sempre, tá certo. Kennedy, secretário, aqui quem passa pelos microfones do Administra Mais Podcast vem deixando um conselho com a sua experiência para quem é gestor público. Então, se o senhor pudesse dar um conselho para quem está lá nos municípios, administrando a sua cidade, com todos os desafios das limitações orçamentárias, no funcionalismo público, que conselho o amigo daria aos novos gestores públicos para poderem ter melhores resultados nas suas gestões? Primeiro, que a dor das pessoas seja sentida por eles. Segundo, que tudo que você faz, lembre-se que vai repercutir na vida de alguém. E terceiro, diga um não também. Perfeito, muito bom. Não enrola. Não enrola. A pessoa, elas dizem, o não eu já tenho. Não também é resposta. O não também é resposta, entendeu? E o não educa, como diz os então, psicólogos e professores, pedagogos. Não tenha medo de dizer, olha, para este ano não dá. Nós vamos ver, entendeu? E outra coisa, peça ajuda nos projetos. Cara, uma coisa que eu fico tão triste, o governador sai, chama o prefeito, e o prefeito vem, governador, nós estamos isso aqui, governador, tal, o governador tá aí o ofício. Não tenho ainda. Porra, bicho. Entendeu? Tu tá na frente. Ninguém vai pra guerra sem munição, né? Cara, tu tá na frente do cara que vai assinar. E tu não traz ofício, tu não sabe quanto custa, tu não sabe. Todo projeto que conta uma boa história é melhor de ser comprado, né? A gente vê lá, teve com alguns prefeitos dizendo, olha, isso aqui é a cabeceira da ponte,
Acho que lá para braço, trombudo. E a parte burocrática tem que estar bem feita, que é aquilo que, inclusive, a gente assessora as prefeituras nesse ponto, né? Esses dias eu fui com um prefeito, nosso cliente de Botuverá, falar com o secretário Grando. E é isso, na hora o secretário já pegou e falou, tá, mas isso aqui tá tudo pronto mesmo? Isso aqui não tem diligência nenhuma, não tá nada errado? É isso, porque muita gente acaba chegando no governo e daí o cara pega, tá, mas tá com 2 diligências lá, faz 45 dias no setor, vocês não responderam ainda. Aí não é culpa do governo, me ajuda a te ajudar, e a gente tá aí pra isso, né? Sem dúvida nenhuma. Secretário, obrigado pela generosidade de tirar prazer um estar tempo com vocês. de estar aqui com a gente, conversando com a gente, com os gestores e gestoras de Santa Catarina, estudantes. A gente está feliz aí que tem muito estudante de gestão pública aí acompanhando esse começo desse nosso podcast. E para você que nos acompanha, vai ter muita gente boa aí já confirmada, né, Felipe, para os próximos dias. Então, agradecer a presença do secretário e agradecer a presença participação de todos vocês aí junto no nosso podcast, né, Felipe? Então, da minha parte, é um prazer estar com vocês mais uma vez, Kennedy, bom reencontrá-lo. A gente se viu muito aí nas campanhas políticas, assim, lhe acompanhando. De fato, o Kennedy, tanto como secretário, como vocês puderam ver, mas como deputado também, sempre chamava atenção quando chegava, seja pela altura, pela gravata borboleta, estilosa, seja pelo sorriso. Sempre causando. E realmente é bom tê-lo conosco aqui. Obrigado. É um projeto prazer. que a gente está começando, né? Então, contar com pessoas da tua envergadura fortalece, dá credibilidade a esse projeto, que não é um projeto nosso pessoal apenas, mas é a possibilidade de mais gente poder ouvir sobre a gestão pública de Santa Catarina, compartilhar suas experiências positivas e os erros que a gente não gostaria de cometer novamente. As portas estão abertas sempre. Desejo muito sucesso para ti no governo do estado, né? Isso faz bem para Santa Catarina e para nossa gente. E se quiser, fica à vontade para se despedir. Eu só quero agradecer essa conversa, agradecer o serviço que vocês fazem. O serviço que vocês fazem é importantíssimo, né, para um gestor acompanhar a experiência que vocês tiveram, a ajuda que vocês dão. Muitas vezes os gestores têm que buscar, os prefeitos têm que buscar esse tipo de ajuda, porque muitas vezes o funcionalismo não sabe como fazer e tem as entranhas, as nuances e as questões que devem ser respeitadas. Então, parabenizar vocês que fazem esse tipo de serviço, dizer como é importante o serviço de vocês. E eu quero terminar assim para dizer para vocês também, foi uma frase que eu disse lá para o meu pessoal lá na Casa Civil quando eu entrei, é o sentimento do pertencimento, sabe? Eu disse, sabe aquela ponte? Sabe as cirurgias, mais de 750 mil cirurgias que foram feitas? Sabe aquele hospital que está sendo construído? Tudo passou pela Casa Civil. Então, tudo que acontece no governo do estado passa pela mão de alguém lá da Casa Civil. Então, eu quero despertar esse sentimento de pertencimento. Quando houver uma inauguração, uma entrega, uma cirurgia do joelho, bata no peito e diz assim, eu participei. E eu sei que vocês têm isso também, quando sai um convênio, quando sai uma coisa, como é bom pra gente, né? E eu quero deixar aqui também que todos os gestores possam saber isso, que as nossas ações, elas mudam a vida das pessoas. Deus abençoe a todos. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência. Até o próximo Administra Mais Podcast. Valeu, pessoal. Valeu, aquele abraço.